63, Jardim Bela Vista, tá tudo aqui na sua telinha, São José dos Campos, o CEP é 12-209-004, coloca aí no envelope. Falando nisso, histórias da vida real. Quem sabe você vem ao vivo contar a sua história aqui no programa, Natália Teodoro. A gente quer saber a história do pessoal. Já tem um padre que casou com uma prostituta. Jura? Vivem felizes para sempre há quase 20 anos. Acredita? Nossa, eu quero saber, mas... A gente vai trazer os dois aqui no programa. Bom, agora vem ele, Pedro Mariano. Nosso momento. Diga lá. Pois é, só depois de muitas pesquisas, nós descobrimos que hoje é o dia do meteorologista. Beijo. Aliás, beijo pra Desirê, né? Que sempre fala com a gente do Instituto Somar. Um beijo pra ela. Hoje também é dia do seringueiro, dia mundial da oração e dia do careca, Pedro Mariano. Será que é dos carecas que elas gostam mais? Pedro Mariano. Será? Pedro Mariano, será que aquela carequinha brilhando assim? Não dá pra agarrar a careca. Será? Mas é. Bom, gosto é gosto, a gente não discute. E daqui a pouquinho, deixando os carequinhas de lado, nós vamos conferir o Segurança 24 Horas. A polícia de Jacareí está aí à caça, está na rua mesmo agora, a caça de uma quadrilha especializada em roubo de gados. Levaram mais de 1 milhão em carga. Os boizinhos tudo dentro do caminhãozinho. Fala a verdade. Brincadeira. E tem também o destaque da segunda edição, né? E não falando nisso aqui. Não falando nisso, hoje a gente vai falar com os pais e com os filhos que estão sofrendo com as drogas na família. Comigo você pode contar, porém, quem te amarrou nesse nó, pois é. nunca quis. O que fazer, não é? Quando esse comportamento começa a mudar em casa, o filho fica meio estranho, fica esquisito. Como conversar com os filhos sobre o perigo das drogas? Pois é, quais os sintomas? Como agir nessa hora? A gente acha que nunca vai acontecer dentro de casa. E quando menos espera, pum, bingo, tá lá. Quem fala com a gente é ela que é especialista no comportamento dos adolescentes, nossa amiga querida psicóloga, Fabiana Miquemaia, que está aqui mais uma vez, a esposa do doutor Adriano. Oh, meu Deus. Tudo bom, Fabinha? Estamos combinando mais dias. E daqui a pouquinho tem 14 bis ao vivo aqui no Falando Nisso. Lembra do 14 bis, Pedro Mariano? A gente namorava atrás da moita, da música. Você lembra aquela moita que você arranjou lá no jardim? A gente namorava. 14 bis ao vivo aqui no show imperdível em São José dos Campos. Participação super especial, eles que vêm comemorar os 30 anos de muito sucesso daqui a pouquinho aqui no Falando Nisso. Mas hoje a gente está recebendo a nossa amiga doutora Fabiana para falar sobre um problema muito sério, né, doutora? Que é o problema das drogas na sua casa. Você que está sofrendo aí na sua família com esse problema das drogas. Doutora Fabiana, a primeira pergunta, com certeza, é quais os sintomas de que o filho está envolvido com drogas? Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Obrigada a você mais uma vez, Fabi. Então, os sintomas, eles variam de acordo com a droga, né? Então, o álcool, de certa forma, é considerado uma droga, a maconha, cocaína, êxtase, ácido, bala. Então, depende do sintoma. Vamos a gente começar pela maconha, por exemplo, que é o que mais eles se usam, mais eles usam. Então, depende. Um que a gente pode generalizar é assim, quando a queda no rendimento escolar, quando de repente ele perde interesses por coisas que ele gostava de fazer e não faz mais, não que, lógico que muda. E na adolescência a gente tem que distinguir bem o que é uma síndrome normal da adolescência. Que é a mudança de comportamento. Isso, que muda mesmo, né? É uma fase que a gente muda demais, inclusive os interesses e tal. E é uma fase que, ao mesmo tempo, eles começam a experimentar. Os pais chegam a se confundir por isso? Confundem. Por exemplo, um que é muito típico, Fabiana, ele tem dormido demais e comido demais. Fumando maconha. Então, maconha dá uma larica, dá uma fome. E é verdade, dá uma fome mesmo depois de usar. Mas tem uma fase da adolescência que eles realmente comem mais do que eles comiam antes e dormem mais do que eles dormiam antes. Isso é um fato. Agora, tá desconfiado? Tem que começar a ver as amizades, ver com quem ele tem andado, o que ele tem feito aos finais de semana, ocupar o tempo do adolescente, colocando em atividades esportivas. Né? Antes ele praticava um monte de esporte, agora não tem vontade, motivação de praticar os esportes que ele gostava, ou tudo que ele gostava de fazer, ele está desmotivado, está mais lento, mais, não digo nem triste, mas não quer fazer algumas coisas. E tem até o vício, né? Eu falo que hoje em dia tem uma droga do computador, que existe esse vício também, né? Fica o tempo todo. Isso. Agora, Fabi, a gente sabe que é um assunto bem delicado, você de casa, se quiser participar, não precisa se identificar, faça a sua pergunta, a gente vai colocar no ar, mas pode manter aí sua identidade bem em segredinho pra gente aqui.
Às vezes as pessoas falam assim, o meu pai bebe socialmente, eu também estou bebendo socialmente. Só que quando chega da balada, está manguaçadérrimo, bebe tudo, acha bonito, principalmente eu tenho visto muitas meninas beberem demais e acham isso a última cocada branca da bacia, né? Que é uma coisa horrível, principalmente para a mulher, também além da saúde, é o comportamento. O álcool fatalmente leva ao uso das drogas, não? Fatalmente não, né? Fatalmente não, não é regra. Mas eu falo que sempre quando a gente bebe, além daquela conta que nós temos noção do que nós estamos fazendo, nós ficamos mais suscetíveis a experimentar. Porque se nós já temos uma curiosidade normal, natural, o ser humano tem, quando nós estamos alcoolizados, não digo alcoolizado, caindo no chão, mas sabe, você vai ficando soltinho, 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 e você fica muito suscetível. Então, qual a dica que eu dou para os meus pacientes quando eu vejo assim que eles estão bebendo um pouco além da conta? Eu falo, olha, experimenta ficar alguns finais de semana sem beber e ver como você se sente. Por quê? Porque eles acabam acostumando a beber, então eu me divirto quando eu bebo. Ponto. Mas eu preciso avaliar o meu grau de dependência, não digo dependência, um vício, alcoólatra, não. Eu acho que é um exagero nosso também, porque muitos adolescentes bebem até e não se tornam alcoólatras. Agora, detalhe, Solange, se eu tenho pai ou mãe, vô, tio alcoólatra, eu preciso tomar muito cuidado. É aí que nós precisamos, bem ou mal, eu tenho uma predisposição genética ao alcoolismo ou a algum outro tipo de droga. Então, qualquer dependência ela é negativa. Agora, dentro do que a Sol falou ainda, doutora, quem usa droga passou pelo álcool? Necessariamente passou por essa fase? Normalmente sim. Normalmente é quando os adolescentes eles experimentam álcool, né? Uma cervejinha, pinga com Coca-Cola, vodka, energéticos. Normalmente eles experimentam sim, antes. O paralelo, né? E tem alguns que isso é mais raro, que eles experimentam maconha antes de álcool, mas é mais raro. Fabi, a gente sabe, não é regra o que eu vou falar agora, mas a gente sabe que muitos pais culpam os amigos e as amizades pela atitude do filho. Então, se meu filho está usando droga hoje, é porque o amigo levou ele, o meu filho, a fazer o uso da droga. Quando os pais têm, não culpa, mas responsabilidade nessa atitude, nesse caminho sem volta do filho? Olha, a família, a estrutura familiar, eu falo que ela é imprescindível para que a gente tenha, assim, no mínimo, um receio de usar algum tipo de droga, algum tipo, né, de viciar, porque a gente tem